Aí são tipos de serviços públicos, é importante que a gente saiba disso. Quer dizer, nem todo serviço público, a gente está mais acostumado com o chamado atendimento direto, né? Então, por exemplo, saúde, educação, nós conversamos bastante sobre isso. Mas tem também as chamadas infraestruturas. Certo? As infraestruturas de uso comum, você tem a infraestrutura de conhecimento de tecnologia, você tem infraestruturas físicas, né, que o Estado coloca à disposição. E uma das redes assim, mais interessantes que eu tenho visto hoje é a chamada rede de intervenção legal. Vamos só dar um exemplo. Pode ser que ela seja situacional, mas se ela der certo, vai ser muito interessante. Imagina a Copa do Mundo, tá certo? E os órgãos de controle estão preocupados, tá certo? Aí resolveram formar uma rede de intervenção legal, entendeu? Aonde vários, né, da Procuradoria, o TCU, eles não formam uma rede, eles não foram criados em rede, como é o SUS, por exemplo. Não existe um sistema único judiciário de controle do Estado. Não existe sistema único de controle do Estado. Mas eles estão preocupados com isso. Tá certo? Então, eles resolveram se associar para trabalhar essa questão. Às vezes, num Estado, o meio ambiente, determinadas questões, por exemplo, pesca, pode ser uma questão de município ou de Estado. Mas tem questões que são do federal, do IBAMA. Então, na realidade, não adianta para o cidadão, tá certo? Você ter 3 órgãos intervindo num determinado locus. É importante que ele se apresente em termos de órgãos de fiscalização ambiental do Estado, do município e o federal e da União, tá certo? Essa questão é o grande sonho nosso, né? É você realmente ter redes de intervenção legal para evitar essas questões todas que têm acontecido quando entra o Estado com poder de polícia, né? E a pessoa é penalizada várias vezes por instâncias diferentes. Ou, né, quando não fica confusa, porque um libera e o outro proíbe. Exatamente. Então, eu acredito que essa questão de que o poder de polícia não merece uma solução de rede, eu acho que o cidadão merece uma solução de rede para isso, né? Vamos lá, temos mais a sequência ainda, daqui a pouco passamos às perguntas. Já estamos no fim. Aqui só mostrando, né, a rede federativa, como no caso do SUS, como ela acontece, né? Uhum. Então tem ali o federal, né, o estadual e o municipal, e às vezes o federal indo direto no municipal e passando, às vezes, o estadual. Para algumas questões, o federal pode se ligar diretamente ao municipal. E as redes municipais, estaduais e federais, né, cada uma ali no seu... Essa é uma cooperação federativa, né? Tem uma disciplina chamada Redes Públicas de Cooperação Federativa. E temos as redes públicas de cooperação local, vamos ver? Por favor. O próximo... Aí, olha ela aí. Né? Então, aí no município, ela pode estabelecer cooperação com o Estado e com o federal, tá certo? E pode ir até a comunidade, o terceiro setor, o SEBRAE, por exemplo, é um parceiro de rede muito interessante. O Sistema S, a gente chama de paraestatais, né? As paraestatais, elas são, assim, muito importantes para a constituição de redes, principalmente as redes de mercado. E você pode chegar até ali no setor privado. Então, essa é a cooperação local. Né? Vamos ver aqui que bonita que ficou, olha, por favor. Esses são, como é que elas estão evoluindo, né? Quer dizer, cada vez mais eu vou agregando, primeiro as estatais, depois as sociais, as não estatais, e elas vão cada vez mais, né? São etapas que as redes estão passando por elas, e cada vez eu estou obtendo melhores resultados. Certo? Quer dizer, nesse caminhar vertical, a gente tem aqui resultados melhores. Né? Então, se eu quero resultados de efetividade, eu tenho que ter grandes soluções. Tá certo? Vamos lá. Olha que beleza. Tá certo? Olha aí a cooperação federativa como um todo, né? Trabalhando a questão local e federal. Eu acho que era isso que a gente tinha para conversar.
Não né? ainda, porque temos as perguntas então, aqui vamos a dos elas, nossos alunos. Vamos a elas. E que é efetivamente um dos momentos mais ricos dessa nossa teleconferência, ou destas nossas teleconferências, porque é a oportunidade que a gente tem de saber quais são as dúvidas que os nossos alunos presenciais ou dos cursos à distância, os alunos dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública nos trazem aqui. Óbvio que algumas dessas questões já acabam tendo sido referidas. Mas a gente reforça. Mas a gente reforça, sobretudo para valorizar a sua participação, porque essa é o mais interação, importante. Essa interatividade que é importante. Olha, a Maria do curso presencial, obrigado Maria pela sua pergunta, ela quer que a gente volte ao assunto, quer dizer, de que forma as redes públicas de cooperação são constituídas? Quem é que dá o primeiro passo? Deixa eu ver aqui, uma vez consolidada a organização, ela é obrigada, ou convidada, uma vez convidada, uma organização é obrigada a aceitar participar? Como é que se dá isso, para a gente responder a Maria? Depende da natureza da rede, né? Se for uma rede híbrida, o Estado, né, pode perfeitamente tomar iniciativa, porque ele chega à conclusão que ele não consegue atender, e pode também a organizações sociais, a iniciativa privada, né, chegar até o Estado. Mas o importante é que isso, no caso, tem que ser formalizado, né? Então, independente de quem toma a iniciativa, isso tem que ser formalizado. Eu acho que essa é a grande questão. Que não acontece, por exemplo, em redes onde o Estado não participa. Aí, quem toma a iniciativa, normalmente, é quem está mais pressionado pelo problema. Tá certo? Então, se eu estou com problemas, por exemplo, de insuficiência tecnológica, né, carência tecnológica para resolver um problema, eu posso me mobilizar para constituir uma rede de mercado e juntos ir até um banco nacional ou um regional de desenvolvimento, né? Então, varia muito. Agora, qual era a segunda parte dela? Se uma vez convidada, a organização é obrigada a aceitar participar? Não é. É voluntária. Isso é uma questão que eu acho que talvez seja uma das poucas questões absolutamente resolvidas em rede, né? Tirando, né? Lógico, tirando as redes formais, assim. Você até pode não querer, mas você não sobrevive sem elas. Então, na realidade, é voluntário, você entra e sai a hora que você quiser, a menos das redes de Estado, né? Vamos lá, mais uma pergunta de um aluno do curso presencial, o Luiz. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Os recursos utilizados pelas redes, eles são oriundos de cada participante ou são obtidos por outras dotações? Como é que se dá esse fluxo na transferência ou dos recursos? Os recursos das redes, de novo, elas variam muito, né? Nas redes públicas, né, os recursos são orçamentários, certo? Nas redes sociais, elas, na realidade, elas têm recursos próprios que elas viabilizam, normalmente não são suficientes. Elas sempre buscam, né, dinheiro público. Então, há sim um financiamento público de redes sociais. Dentro das normas que regulam o direito público. Exatamente, dentro do que está previsto. E, né, as organizações não governamentais, por exemplo, formam redes e têm recursos, dotações específicas para elas. Na iniciativa privada, nas redes de mercado, os recursos são deles, mas eles podem acessar fomentos, subsídios de bancos de desenvolvimento. Formada a rede, aí vem a questão da morfologia da rede, né? Pode ser que você seja uma rede teia de aranha, onde cada um tem o seu recurso. Mas grande parte das redes, você sempre tem alguém com o poderzinho do recurso, usando ali o recurso. E usando isso, inclusive, para poder coordenar a rede, né? Para poder coordenar a rede, né? Então, recursos é vital para as redes, entendeu? Sem eles, é lógico, elas não conseguem ter efetividade. E a gestão de recursos em redes, eu acho que é uma das mais complexas gestões de recursos que a gente tem. A pergunta agora é da Bruna, obrigado também a Bruna, também do curso presencial.
As organizações que participam das redes públicas de cooperação abrem mão da sua identidade na formação de uma outra ou cada uma delas continua prestando o seu serviço à sua maneira? Como é que se dá essa troca, esse compartilhar de experiências, identidades, eu diria até, reforçando o que pergunta a Bruna? A pergunta da Bruna tem uma complexidade imensa. A gente teria que ter uma palestra só sobre isso. Porque o que acontece é o seguinte, depende da rede, de novo, né? Mas nas redes públicas, estatais, vamos supor, né? Não associadas, vamos falar das redes públicas puras. Nas puras, o que acontece é que, normalmente, o órgão central do sistema tende, né, a moldar a prestação de serviço que vai acontecer lá na ponta. Mas acontece que ele não consegue fazer isso. Então, há o que a gente chama de espaço discricionário. Esse espaço discricionário faz com que cada uma preserve um pouco, né, da sua autonomia. Quer dizer, eu presto os serviços previstos pelo SUS, mas eu posso, localmente, né, ter soluções, né, específicas. Vamos pegar, por exemplo, determinadas regiões em que o conhecimento de determinados remédios e substâncias podem perfeitamente ser trabalhados, né? Na Amazônia, por exemplo, que você tem muitos remédios que são oriundos da floresta, você não, dificilmente você pega um posto que funcione sem ter ali do ladinho, né? Um chazinho milagroso para fazer isso. Bom, isso na rede pública. Na rede pública. Na rede híbrida, o que se busca é que a rede não pública continue sendo o que ela é. Tá certo? Porque é através dela que vão ser resolvidos os problemas que o Estado não resolve. Se ele as moldar a sua imagem e semelhança, não vai acontecer nada. Mas o que altera é que ela começa usando o dinheiro público, trabalhar de acordo com as regras de quem usa dinheiro público. Então, ela pode, em termos de vocação, não alterar, não ser alterada, mas em termos dos métodos e processos de trabalho administrativo ali, ela tenha que ceder, ter alguns ajustes. Muito bem, a pergunta agora do Carlos, também do curso presencial. Obrigado ao Carlos. As instituições que participam das redes públicas de cooperação são apenas as organizações públicas ou existe a possibilidade de alguma organização do setor privado participar dessas redes que, embora sejam públicas, né? Se sim, a senhora pode dar um exemplo para o Carlos? Nós falamos sobre as redes híbridas, isso, né? Nós falamos sobre as parcerias público-privadas, tá certo? E vamos pegar um exemplo assim bastante interessante no local. Por exemplo, você pode ter um convênio que é chamada Farmácia do Povo. Não sei se você já falou Farmácia do Povo. Sim. A Farmácia do Povo é uma rede privada, tá certo? Em que vende, né? Ela está associada às redes públicas de conversa. Mas, na verdade, o sentido da existência delas é atender uma demanda social. E o Estado se vale dessa relação com a rede para chegar até àquela finalidade. E praticar determinadas políticas sociais. Por exemplo, remédios, né, para pessoas que têm uso constante, doenças crônicas, né? Eu acredito que é um campo muito grande para ser explorado, né? Eu acho que está faltando um bocadinho de criatividade para nós aí. Professora Maria Leonídia Marques Malmegrin, nós estamos nos aproximando e o tempo passa muito rápido quando o assunto é rico e flui com essa e a gente é apaixonada por isso, né? E fica complicado. Estamos aqui falando sobre a gestão de redes públicas de cooperação dentro de mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Para a gente encerrar, é praxe que os nossos convidados tenham 3 minutos aí para se dirigir particularmente aos alunos que nos acompanham, sejam eles dos cursos presenciais ou à distância na área de administração, os alunos do Programa Nacional de Administração Pública,
E eu dirigiria a seguinte pergunta: qual é o desafio que eles têm, além da criatividade, que a senhora já levantou aqui, como futuros gestores, sejam públicos, privados, que poderão ou não atuar em redes? O que a gente pode falar para eles agora? Eu deixaria algumas mensagens que têm a ver com a questão de a serviço de quem está o serviço público, né? O serviço público está a serviço do cidadão, né? Por mais que o serviço público seja muitas vezes usado pelos detentores dos poderes públicos, a gente não pode, e esse é um grande desafio, a mensagem que a gente deixa para vocês, é que vocês nunca se esqueçam de que vocês estão a serviço, né, do público, né? E que a eles, né, é dada a resposta a um dinheiro que é deles, que você apenas está administrando para eles. Nós somos muito bons extrativistas, nossa arrecadação é maravilhosa e sempre crescente, e a nossa distribuição de serviços públicos carece ainda, né, de uma perspectiva mais de isonomia, de equidade, de abrangência, principalmente, né, de uma visão centrada nessa pessoa, né? Nessa pessoa que a gente enxerga tão bem como ela é, quanto ela ganha, né? E que a gente não consegue saber o que ela precisa, né? Então, esse é o grande desafio. Primeiro é saber a serviço de quem vocês estão. Qual é a vocação, o que está chamando, né? O vocare, né? Qual é a vocação de um gestor público? Tem que ser essa questão. Agora, ninguém consegue fazer isso, tá certo, de forma primária, tá certo, com instrumentos medíocres, sem inteligência, né? E hoje, na sociedade do conhecimento, é absolutamente inaceitável que pessoas não tenham acesso a instrumentos de gestão tão simples, né, e que ajudam tanto, né? Então, busquem os instrumentos, busquem as metodologias, não fujam dos cursos, né, busquem as especializações, né, estudem e, principalmente, proponham, né? Quer dizer, a gestão hoje não é uma gestão propositiva, por isso, porque a questão da criação, né? Ela é uma gestão que tem medo do Tribunal de Contas da União, tá certo? Mas que não propõe nada de forma diferente daquilo que está sendo feito, né? Então, acima de tudo, né, coragem, né? É isso aí. Muito obrigado. E assim nós vamos encerrando mais esta teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, hoje conversando aqui nessa conversa muito animada, muito rica, muito intensa. Obrigado, professora Maria Leonídia Marques Malmegrin. Eu não tenho palanque, eu tenho palco. Obrigado pelo palco. Obrigado. E você já sabe, a programação completa e todas as palestras anteriores à sua disposição no endereço oficinascad.ufsc.br. Até a próxima. Até a próxima.